Galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio aqui para nós termos mais um encontro. Essa é a nossa 6ª videoaula. Isso mesmo. Nós vamos falar da unidade número 6, Índia, China e Japão. A unidade número 6, ela está lá na nossa apostila do 2º volume. A apostila do 2º bimestre, já a 2ª unidade que nós estamos fazendo a nossa revisão. Essa nossa série de revisões começou lá com a apostila do 1º volume. Fizemos 4 aulas sobre a apostila do 1º volume. Agora, já fizemos uma videoaula semana passada da apostila, né, do volume 2, a 5ª unidade, e hoje vamos para a nossa videoaula número 6 e vamos fazer a revisão da unidade número 6 da apostila, que tem como título Índia, China e Japão. Vamos viajar por esses 3 países que são muito diferentes entre si, mas com algumas características parecidas, principalmente para os europeus. Vamos lá? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof, aqui. Nós vamos falar, então, vamos lá, vai entrar aqui para a prof, isso. Índia, o Oriente, Índia, China e Japão. Olha só, gente, na época das grandes navegações, inclusive, a prof já fez uma videoaula explicando as grandes navegações. Portugal foi o pioneiro a viajar para o Oriente. Esse Oriente, para os europeus, era composto desses 3 países que nós vamos falar hoje: Índia, China e Japão. Esses países eram conhecidos como as Índias. O Oriente, então viajar para o Oriente, viajar para as Índias, era viajar para a Índia, para a China e para o Japão. Imaginem vocês, do Ocidente para o Oriente. Eram países muito diferentes, principalmente diferentes dos europeus. Era uma cultura diferente, a língua diferente, tecidos, produtos que os europeus não conheciam. As viagens eram muito lucrativas. Apesar de demorar muito tempo para conseguir fazer essas viagens, chegar no Oriente era trazer o barco, a embarcação, a nau, a caravela recheada de cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, açafrão, tecidos, seda, né, produtos que na Europa eram trocados e vendidos por ouro. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Índia, da China e do Japão. E é muito legal porque, por exemplo, hoje, o país chinês, vou botar aqui para vocês verem, o país chinês é o maior parceiro comercial do nosso país. O Brasil, né, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. A China é um país que cresce muito, economicamente falando, e tem muita influência com seus produtos no mundo inteiro, né? A Índia, que nós temos a imagem aqui do Taj Mahal, a Índia é uma grande produtora de softwares. Softwares são produtos, são programas de computador, certo? Então, a Índia é uma grande produtora de softwares, né, de programas de computador. E o grande comprador dos softwares produzidos pela Índia é os Estados Unidos. Uma coisa bem legal da Índia também é que na Índia tem a famosa Bollywood. A Hollywood indiana é uma grande produção grande produção cinematográfica. O Japão, gente, quantas características nós podemos falar do Japão. Uma das coisas que o Japão ficou muito conhecido na história, né, foi porque 2 cidades japonesas, uma chamada Hiroshima e outra chamada Nagasaki, foram atingidas por bomba atômica. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos escolheram essas 2 cidades japonesas e lançaram a bomba atômica.
né? A Little Boy e a Fat Man mataram mais de 250 mil pessoas. Num raio de 2 quilômetros, não sobrou absolutamente nada. Hoje essas cidades se reconstruíram, as duas cidades. Existem vários memoriais para lembrar esse fato histórico, mas o Japão é muito lembrado por esse acontecimento histórico. Então tem muitas características diferentes. Mas para os europeus, esses 3 países eram muito importantes, principalmente por conta do comércio. O comércio com as Índias, o comércio com a Índia, com a China e com o Japão. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Índia, da China e do Japão lá do período das navegações, ou seja, quando os europeus chegaram nesses países, quando os portugueses chegaram nesses países. Vamos lá? Olha só. Na página 16 da apostila de vocês, vocês vão perceber, né? Inúmeras viagens aqui são rotas. Nós vamos ter a rota da seda, né? Nós vamos ter a rota das especiarias, ou seja, a importância do Oriente para o Ocidente, com fins comerciais. Olha só, olha as especiarias. Gengibre, pedras preciosas, seda, algodão, marfim, porcelana, cravo da Índia, enfim, cânfora, açafrão, incensos, olha quantos produtos eles buscavam no Oriente para vender no Ocidente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Índia, o país indiano, com algumas características muito importantes. Primeiro, quando os portugueses chegaram da Índia, eles encontraram o Samorim. O Samorim significa o Senhor do Mar. Ele era o governante da Índia, certo? E é bem interessante porque, no primeiro momento, os indianos, eles não quiseram fazer comércio com os portugueses. Eles não se interessaram em fazer comércio com os portugueses. Por quê? Porque os portugueses levaram alguns presentes para os indianos. Mas esses presentes, não eram os presentes. Então, eles não se interessaram muito pelos presentes que os portugueses levaram. E eles não quiseram muito fazer comércio com os portugueses. Aí os portugueses falaram, mas nós queremos fazer comércio. E se não for por bem, vai ser por mal. Então, os portugueses ameaçaram os indianos, usaram de violência. Eles levaram, gente, olha só, uma expedição em 1500 com arma de fogo, certo? Ou seja, para conseguir atacar a Índia, certo? Aí, obviamente, que os indianos ficaram com medo. Esse medo fez com que eles começassem a praticar e fazer o comércio com a Índia, né? Em 1505, século XVI, nós já vamos ter um Estado português na Índia. Goa, até hoje, a cidade de Goa, na Índia, tem placas em Goa que está além de estar usando, por exemplo, o inglês e o hindu, está escrito em português, tem a tradução em português, porque é uma cidade que foi considerado um estado português na Índia. Nós vamos ter lá, e eram os principais portos para principalmente fazer o comércio. Os indianos foram dominados pelos ingleses também, e conseguiram a sua liberdade, ou seja, conseguiram a sua independência em 1974, que vai ter um grande líder chamado Mahatma Gandhi, a grande alma, que foi um líder que lutou pela independência da Índia. Ele falava que essa independência eles tinham que lutar sem armas. Tá? Então, a luta dele era uma luta pacífica, ele era um grande pacificador. E uma das características muito importantes da Índia também são os seus aspectos religiosos. Né? Na Índia, nós vamos ter algumas religiões. O islamismo, né? A religião islâmica está presente na Índia, estava presente na Índia. Lembrando do islamismo, o islamismo é uma religião monoteísta, acredita em um único Deus, Deus se chama Allah. Eles têm um livro sagrado, igual nós temos a Bíblia, e eles têm o Alcorão. E eles têm um principal profeta, que se chama Mohammed, ou seja, Maomé.
tá? Além do islamismo, que é uma religião monoteísta, a Índia também vai ter outra religião chamada hinduísmo. O hinduísmo, tá? A religião hindu, é uma religião que acredita em vários deuses, mas em muitos deuses mesmo. E esses deuses hinduístas, eles têm formas humanas e formas de animais também. Então, eles misturam as formas humanas e as formas de animais. Para isso tem um nome, antropozoomorfismo, formas humanas e formas de animais. Então, vai ter, por exemplo, para eles, os principais deuses, né? Vai ser Vishnu, que é o deus da sustentação do universo, Shiva, que é o deus destruidor, né? E o Brahma, que é o deus da criação, da obra, né? Da criação. Eles têm várias orações, códigos, poesias que eles têm que seguir, tá? E outra religião também lá na Índia, muito presente, além do hinduísmo, né? Nós vamos ter o budismo, né? Então, outra religião que também é uma religião característica. Os hinduístas, eles acreditam na reencarnação, tá? Então, é uma crença dos hinduístas. Outra característica importante, tá, da Índia é o chamado sistema de castas. Nós vamos ter aqui na apostila de vocês, vai falar do sistema de castas. Castas é que são classes sociais. Hoje no Brasil nós temos várias classes sociais, né? Nós temos os ricos, a classe rica, a classe média alta, a classe média média, a classe média baixa, os pobres e os miseráveis. São as nossas classes sociais. Lá na Índia, as classes sociais são chamadas de castas. Por que castas? Porque eles acreditavam que tudo surge de um deus grande, chamado Perusa. Tá? E Perusa, dos pés de Perusa, nasceram os escravos, na crença dele. Das coxas de Perusa, nasceram os plebeus e os mercadores. Dos braços de Perusa, nasceram a nobreza e os guerreiros. Da boca de Perusa, nasceram os sacerdotes, certo? Os que têm mais privilégios. E embaixo dos pés de Perusa, ainda tem os intocáveis, aquelas pessoas que fazem os piores trabalhos dentro da Índia e que não são respeitadas. Então, é uma crença hinduísta, esse sistema de castas, tá? Era bem comum. O comércio com a Índia, né, que começou lá de forma violenta pelos portugueses, né, trouxe para os portugueses vários tecidos, perfumes, né, e se tornou um comércio muito importante, certo? Os portugueses conseguiram dominar inúmeros territórios, tá? Lembrem da rivalidade, né? Então, eles dominaram inúmeros territórios. Gente, essa imagem aqui é muito legal, que está na apostila de vocês. Aqui, ó, tá vendo essa imagem que está aqui? Essa imagem é o Cabo da Boa Esperança. Eu já falei isso para vocês numa videoaula, só vou lembrar. É lá na pontinha da África. Lembra que eu falei para vocês que os portugueses demoraram 88 anos para contornar a costa africana? Aqui é a África, que é o Cabo da Boa Esperança na África. Aqui tem várias correntes marítimas e os navios, as embarcações batiam nessas rochas e afundavam. Quando eles conseguiram dominar e passar por aqui, eles conseguiram chegar nas Índias. E aí o nome não é mais Cabo das Tormentas, se tornou Cabo da Boa Esperança, porque eles dominaram o oceano e conseguiram passar por ali. Tá? Agora nós vamos falar da China, gente. Olha aí, na China nós vamos ter a Rota da Seda. Gente, a Rota da Seda é muito importante, né? E a China tem um grande poder militar. Então, os portugueses, quando chegaram lá na China, não puderam enfrentar os chineses e não puderam mostrar sua violência ou levar suas embarcações ou mostrar que eram poderosos, porque os chineses eram mais poderosos do que os portugueses. Os chineses tinham uma marinha muito forte, ou seja, tinha um poder militar
era um império armado. Então, os portugueses tinham medo. Os chineses, eles já produziam porcelana, eles produziam papel, eles produziam seda. Pequim, que é uma cidade chinesa, era a maior cidade do mundo. Gente, imaginem só, maior cidade do mundo era Pequim. Então, olha a importância dos chineses, né? Se hoje a China é um país que cresce muito, né? É um dos países que mais crescem no mundo, vocês imaginem a importância dos chineses lá na época também dos portugueses, tá? Então, isso é muito importante. Olha só, aqui vai falar da Rota da Seda, tá? Então, nós temos aqui o comércio de porcelana, que era muito importante. Olha lá, aqui, ó. Nós vamos ter aqui, olha só como é que eles faziam o processo, tá, gente? Plantar em terraços foi a maneira que os chineses encontraram para se adaptarem em condições geográficas. Às vezes as pessoas dizem, não consigo cultivar porque não tenho terra, ou porque o meu terreno é irregular. Os chineses tinham terreno irregular, mesmo assim conseguiram fazer o cultivo, né? Com um sistema de terraços, como se fosse uma escadaria. Olha só, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão perceber como se fosse um sistema de escadas, né? Nesses terraços eram cultivados trigo, né? Arroz, amoreiras, que também eram usadas para o cultivo do bicho da seda, certo? Olha lá, os chineses dominaram a fabricação da seda antes de qualquer outro povo. Esse tecido, gente, era o tecido que todo mundo queria, era seda, né? A porcelana também, gente, tá? Foi desenvolvida na China. Então, olha a importância dos chineses. Olha só, aqui nós temos um interpretando documentos falando da Rota da Seda, da importância da Rota da Seda. Né? Quais produtos chineses eram comercializados pela Rota da Seda, para além dos territórios chineses. Então, o que eles comercializavam lá? Tá? Vai ter aqui, ó, tudo certinho, né? Olha as invenções chinesas, gente. Imprensa, pólvora, papel, compasso, transferidor. Isso tudo é invenção chinesa. Então, a China se tornou muito, muito importante. Aqui são as embarcações chinesas, tá? Que eram feitas de junco, material feito para produzir essas embarcações. Então, gente, uma coisa muito legal da China também, tá? São as muralhas. Aqui está mostrando a cidade de Macau, tá? A cidade de Macau foi uma cidade muito importante, tá, gente? E com uma cultura e com uma influência muito grande portuguesa também, a cidade de Macau. Tá? Outra coisa bem legal, a gente fala da China, é a muralha da China. Já ouviram falar da muralha da China? A muralha da China tem 8.000, a largura dela é de 6 a 7 metros, tá? Mais de 20.000 quilômetros. Tá? É a maior estrutura militar de todo o mundo. A muralha da China, a maior estrutura militar do mundo inteirinho, gente. Tá? Então, lembrar da China, lembrar das suas invenções. Carrinho de mão foi inventado pelos chineses, álcool foi inventado pelos chineses, pipas foram inventadas pelos chineses, asa delta foram inventadas pelos chineses. Olha quantas invenções e como os chineses eram importantes, tá, gente? Então, falar da China é falar de toda essa importância para o desenvolvimento, principalmente também dos tecidos nessa época. Lembrando, enquanto na Índia os portugueses botaram a banca e dominaram usando violência, na China não rolou. Os portugueses tiveram que baixar a bola. Por quê? Porque os chineses tinham mais tecnologia, mais desenvolvimento militar do que os portugueses. E nós vamos ter também, gente, o Japão. Certo, gente? Então,
O Japão também é um lugar em que os portugueses vão conseguir, né, praticar o comércio, que tem algumas características dos guerreiros japoneses, né? A ideia dos guerreiros japoneses é muito importante, tá? Eles têm uma questão ligada à honra, né? Que é muito forte. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia os chamados pilotos kamikazes japoneses. O Japão lutou durante a Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos. E os pilotos kamikazes eram jovens, de 16 anos, aproximadamente, e eles eram pilotos suicidas, eles sabiam que não queriam morrer. Então, eles pegavam aviões que eram mais simples e planeavam, ficavam lá em cima dos porta-aviões ou de embarcações dos Estados Unidos, cheio de bomba, né? E se jogavam nesse navio, nessa embarcação, para o navio afundar, para eles conseguirem destruir esses navios. Então, era uma honra para eles. Mas isso vem de uma história. Esses pilotos kamikazes vêm da história da honra. Vou honrar o meu país, por conta da história também dos samurais, né? Essa questão de honra, da história que eles carregam por muitos séculos. Então, os guerreiros samurais, eles lutavam, né, com uma arma chamada katana. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Até em desenho animado. A katana é uma espada com uma lâmina curvada. Ele está segurando uma katana aqui, ó. Um guerreiro samurai aqui, ó. Na página 22 da apostila de vocês. Aqui é uma katana que ele está segurando, tá? E eles eram movidos por um código rígido de moral, de lealdade, de coragem, certo? Então, isso é muito importante para eles, o aspecto cultural. Nós vamos ter no Japão também uma outra característica importante, que é a religião budista. O budismo chega no Japão, assim como a gente vai ter o budismo também lá na Índia, nós vamos ter o budismo no Japão. A crença budista ela é muito forte no Japão, né? O cultivo de arroz, né? A alimentação japonesa, a base, né, do arroz é muito importante. E a cidade de Nagasaki, ela foi uma cidade portuguesa, foi colonizada pelos portugueses. Inclusive, eles levaram para a cidade de Nagasaki o cristianismo, certo? A religião cristã foi levada para Nagasaki para difundir o cristianismo, né, no Japão, certo? Mas é claro que, nós estamos aqui na página, vai falar sobre isso aqui, ó. Que a professora acabou de falar, ó, página 23 da apostila de vocês. Olha o que vai dizer, tá? Do Japão, os europeus compravam prata, cobre, espadas, seda e ouro, por intermédio do comércio com a Europa. Os japoneses começaram a utilizar armas de fogo, relógios e tabaco. Produto americano utilizado para fins medicinais. Aqui vai falar também da cidade que eu falei para vocês, que é a cidade de Nagasaki. Olha só, os portugueses desembarcaram nas terras japonesas e levaram os padres jesuítas para ensinar o quê? Para a cidade japonesa, para ensinar o cristianismo, para catequizar, né, os japoneses. Aí aqui vai falar, ó, estabeleceram algumas cidades, como Nagasaki, que é a cidade que depois vai sofrer o ataque das bombas do Estados Unidos, tá? Que é a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. Olha só, depois o cristianismo ele vai ser perseguido, ele vai ser proibido, né, de ser professado no Japão. Depois, no século XIX, né, no século XVI ele é proibido. No século XIX, quase 300 anos depois, ele vai ser novamente permitido. Certo, galera? Então, não esqueçam de pensar que, olha só, o que eu aprendi, né? Estabeleça as diferenças entre as antigas
sociedades da Índia, da China e do Japão. Então, como é que era a organização política deles? Como é que eram os territórios deles? Quais eram os principais produtos produzidos pela Índia, pela China e pelo Japão? O cobre no Japão, né? O arroz também, que era muito produzido no Japão, né? Na China, a seda, a porcelana, na Índia, os cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, que eram os temperos, né, gente? Olha aqui, a recepção de cada povo. Como é que foi a recepção dos indianos? Foi boa? Olha, os portugueses tiveram se mostrar que eram violentos, que podiam para começar a comercializar. Já com os chineses, eles não podiam mostrar nada, porque os chineses eram superiores a eles. Então, essas características que são, ao mesmo tempo, o que é comum a esses três países? É porque para os europeus são três países importantes por conta do comércio com essa região, né? O que os portugueses querem? Comercializar com essas cidades que são importantes, que produzem seda, que tem cobre, que tem arroz, que tem porcelana, que tem temperos, né? Esses são os objetivos dos portugueses, né? Então, aqui no Eu Aprendi, explica o motivo que levou à decadência do comércio entre o Japão e os portugueses, tá? Então, o Japão se tornou uma economia fechada. Então, olha para a gente poder entender. Os portugueses faziam comércio com os japoneses. A partir do século XVII, chegou ao poder o chamado shogunato, tá? Eles proibiram, eles fecharam a economia japonesa. Ou seja, proibiram o comércio com os europeus. Então, houve a proibição de compra e venda de vários produtos, ou seja, o comércio dos portugueses com os japoneses vai entrar em decadência. Por quê? Porque os produtos que vinham da Europa para o Japão não eram mais bem-vindos e nem bem vistos por eles. Entendam isso? Então, isso é muito importante a gente poder entender. Porque no Japão, olha o shogunato aqui, ó. O shogunato vai proibir o cristianismo. O shogunato é quem vai estar no poder. O shogun é o líder, certo? Além de proibir o cristianismo, ele vai proibir o comércio. A economia do Japão vai ser uma economia mais fechada. Certo, galerinha? Gente, a prof espera que vocês tenham entendido esse conteúdo. Certo? Depois a prof vai deixar as atividades para vocês fazerem, tá? E a gente se encontra semana que vem na nossa próxima videoaula. Um beijinho no coração de cada um de vocês e uma ótima semana.